Olá, para você que acompanha aqui a Rede PT de Comunicação, a gente está aqui no estúdio hoje com o deputado Gilmar Tato, que é também o coordenador geral do 8º Congresso Nacional do PT. A gente vai falar sobre esse encontro, sobre a importância desse encontro. Deputado, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria que o senhor explicasse para a gente sobre esse momento tão importante para o PT, discutindo novos rumos para o partido no ano de 2026, em que também vai ser um ano eleitoral importantíssimo. Como é que o senhor destaca os temas cruciais de discussão nesse momento? Malu, o desafio é muito grande. Nós temos 5 grandes temas para debater. O Congresso ele vai acontecer no dia 23, 24, 25 e 26 de abril, portanto, daqui a 2 meses. Nesses 5 temas, eu dividiria em 2 partes. A primeira, conjuntura e tática eleitoral, que tem a ver, portanto, com a eleição deste ano, a reeleição do presidente Lula, e as diretrizes do programa de governo. O PT sempre, em todas as campanhas presidenciais, sempre apresentou sugestões para a candidatura do presidente Lula, ou da Dilma, independente da gente estar no governo ou não. Sim. E não vai ser dessa vez que nós vamos deixar de apresentar. Então o PT, e tem alguns temas que é evidente que o candidato é o presidente Lula, eleito ele é o presidente, e ele que define se ele implanta ou não. E nós vamos apresentar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ministério da Segurança Pública. Sim. O PT apresentou e não foi, o presidente não implantou. Acho que agora ele vai implantar. Entendeu? Mas as sugestões que o PT vai fazer. E nós estamos organizando, portanto, também diretrizes do programa de governo, apresentar para o presidente Lula, para frente, para os partidos que vão apoiar. Isso. Então, essa é a primeira parte, que é um desafio muito grande, né? Quando Sim. você fala em conjuntura, tática eleitoral, os palanques nos estados, a complexidade que essa organização partidária. Você tem partidos de centro que uma parte apoia o Lula, outra parte não apoia, uma parte apoia oficial, outra não. Organizar toda os setores progressistas, setores democráticos. A segunda parte tem a ver com a história, com a vida do nosso PT. Nós temos 46 anos de vida. Há um desafio e a proposta é trabalhar para atualizar o nosso programa, portanto, o programa do PT, um programa. Quando o PT nasceu, o mundo era outro. Sim. O mercado de trabalho era outro, né? A direita não era tão organizada assim, não era tão desavergonhada que hoje é desavergonhada, não tinha Trump, a extrema-direita. No Brasil, naquela época, na nossa época, inclusive, o pessoal tinha vergonha de dizer que era de direita. Hoje não tem, hoje é militante, né? Na Europa mesmo, o Estado de Bem-Estar Social era muito forte, hoje diminuiu bastante, né? Direitos, inclusive, na Europa. A classe trabalhadora era outra. Então, nós temos que atualizar este programa. Esse é o desafio. E nós estamos falando, portanto, de algo pensando nas próximas décadas. Sim. Esse é um dos temas que nós estamos discutindo. A outra é a nossa organização e o nosso estatuto. Que é uma questão mais interna do partido. Mais interno, o funcionamento do PT. Um partido que tem 3 milhões de filiados, né? Partidos que têm segunda maior bancada de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Uma relação forte com o movimento sindical, com o movimento popular, movimento sem terra. 3 milhões de filiados. E que para ser desse tamanho, é porque tem muito debate interno, direito de tendência, de organização interna. Mas também tem que estar sempre conectado com as novas pautas que estão surgindo, novas pautas, né? As secretarias existentes, quer dizer, mulheres, combate ao racismo, os setoriais. Então, essa organização a gente tem que trabalhar com cuidado, principalmente para manter a nossa unidade e garantir a nossa democracia interna e também um processo de elaboração permanente de política para isso, né? Além do estatuto, Sim. que precisa ter regras, né? Não é direito de maioria, mas direito de minoria. Quando você fala de estatuto, é para garantir direito de minorias. Então, precisamos atualizar. E nós estamos falando de algo também de 46 anos atrás. E também vamos conversar sobre modernizar, reorganizar uma nova proposta para a Fundação Perseu Abramo, que também foi uma ideia
de a gente reorganizar a Fundação Perseu Abramo. Então, por isso que eu divido em duas partes, o desafio é muito grande, e está todo mundo trabalhando, os subcoordenadores estão trabalhando, a gente está fazendo reunião quase todos os dias, e vamos entregar para o PT. Vai ser um congresso aqui em Brasília, em torno de 600 delegados, já eleitos. Que já estão eleitos, Já né? estão eleitos, os delegados no PED passado. Na verdade, foram eleitos 1.000 delegados, né? Que elegeu o Edinho e essa direção. Mas, por questão de custos, reduziu para 600, e é neste foro que nós vamos decidir sobre esses 5 temas. Tá. E eu queria discutir o seguinte, o tema, não sei se ainda continua esse, mas assim, eram 3 palavras, né? Reconstrução, soberania e futuro. O senhor acha que o Congresso vai estar muito focado nessas 3 palavras e por que elas são tão importantes nesse momento? Olha, a reconstrução, porque há um desejo, vamos dizer assim, daqueles que estão no cotidiano, no dia a dia, de meio que falar assim, o PT precisa se reconectar com o movimento social, com o povo, um diálogo com as igrejas, um diálogo com o movimento sindical que está muito enfraquecido, no cotidiano das pessoas. Então, é reconstruir, porque é verdade que nós temos as redes sociais hoje, entendeu? Mas é verdade também que ela não é o suficiente, que nós temos que, além de saber usar, de saber reconectar, fazer o bom uso da rede social, que a gente sabe que essa é a nova linguagem, mas nada substitui o tete-a-tete, nada substitui, né, o contato. Então, essa é a reconstrução. A soberania é porque nós queremos fazer um debate do país, o país inserido no mundo, o papel que o presidente Lula tem desempenhado, a construção e articulação dos BRICS, que é fundamental. Que tem a ver com esse quebra-cabeça internacional também e tanta transformação que a gente está vendo, o né? comportamento do Trump em relação a ficar taxando, né, o Brasil, os países, o acordo agora que foi feito, o Mercosul com a Europa, essa organização do Sul-Sul, o crescimento da extrema-direita no mundo. Então, a defesa do Estado, a defesa da democracia, a defesa da soberania. Ameaça ao multilateralismo, né? Multilateralismo, que o presidente vem falando muito sobre isso também. E a outra tem a ver com o futuro. Quer dizer, para onde caminha a humanidade? Para onde caminha o Brasil? E para onde caminha o PT? Para onde caminha o PT, Isso. pensando num futuro em que o presidente Lula não será mais candidato. Não é Exatamente. E como que fica esse desafio? Ele não fala isso, mas ele não gosta muito que fala isso, né? E ele falou outro dia que ele não vai ser candidato mais no futuro, eu né? vou viver até 120 anos, que história é essa, entendeu? Mas é evidente. E o próprio presidente fala que o substituto dele é o PT. Então nós temos que cuidar com carinho. E a gente precisa dele também, que ele opine, né? Que ele diga o que ele está pensando. Então, um diálogo também muito forte, ele gosta muito, quer dizer, o PT é dele, né? Assim, ele tem um carinho muito grande do PT. Você viu que todo aniversário do PT ele vai, entendeu? E você percebe que ele fica contente, que ele rejuvenesce, ele se sente meio paizão do PT, né? E o carinho que o PT tem para com ele e tal. Então, ele sabe que ele não tem uma pessoa que vai substituir. Que é preciso ser construído isso. Tradicional, no mundo e tal. Não, ele sabe que é o PT. E eu acho que nós, como dirigentes, membros do Diretório Nacional, a gente tem que saber da importância que tem isso e saber conectar com todo mundo. Eu estava conversando com o Zé Dirceu, que é um dos que a gente... Que está coordenando também um dos grupos de trabalho, né? Que é a atualização do programa do PT, né? Uma pessoa que foi presidente do PT, de fazer conversas, inclusive, com os ex-presidentes do PT, né? Então, nós temos que juntar todo mundo. A velha guarda, a intermediária, os novos que estão vindo. Então, é um momento... diferente do que as pessoas falam, isso não é contraditório e nós não estamos gastando energia desnecessária ou não estamos priorizando a questão da pré-campanha do presidente Lula. Não. Isso
está servindo como um elemento mobilizador, inclusive para preparar a pré-campanha. Ou as pré-campanhas, entendeu? Sim. Então, passamos o aniversário do PT, passamos o Carnaval, agora, digamos, Congresso do PT. Congresso do PT, organizar os palanques dos estados, o GTE está funcionando, os estados estão se movimentando, e com certeza vamos fazer um grande congresso mobilizador, governar o país, defender o nosso governo, preparar os palanques, preparar a nossa chapa de governadores, aonde vai ter a reeleição dos nossos governadores, nós temos 4, outros que virão, chapa de senadores, deputados federais, estaduais, e ganhar a eleição e derrotar de novo o bolsonarismo no Brasil. Deputado, o senhor mencionou essa questão, o PT fazendo 46 anos, com várias pautas novas aí, contemporâneas, né? E uma delas tem a ver com a classe trabalhadora, quer dizer, a gente tem várias novas classes trabalhadoras, né? Pensando um pouco nisso, como é que o senhor enxerga o desafio do PT com essa conexão de tantas mudanças no mundo do trabalho? Então, na verdade, esse é um dos grandes desafios nossos, que o PT está se debruçando, tem que se debruçar em relação a isso, o novo mundo do trabalho, o governo tem se debruçado em relação a isso, você vê que tem um debate muito forte em relação ao fim da 6x1, quer dizer, da escala 6x1. A escala 6x1, o debate sobre a necessidade de ter a tarifa zero no transporte, das pessoas terem o direito de ir e vir, que é o único direito essencial que está na Constituição, que não é garantido para as pessoas têm direito à saúde, à educação, à segurança e ao transporte não. Né? A regulamentação, ou esse debate sobre esse empreendedorismo, que na verdade é a precarização do mundo do trabalho, a regulamentação desses aplicativos. Trabalhadores por aplicativos, né? Então, essa classe trabalhadora, ela mudou o perfil, que é isso que a gente estava falando no início, quer dizer, o PT, quando nasceu, era uma classe trabalhadora, o perfil era outro, né? O jeito da organização do mundo do trabalho era outro, né? O modo de produção era outro. E você tem novos elementos, né? A introdução dessas big techs, que funciona como, na verdade, é mais forte que o próprio Estado, né? Os Estados nacionais, que interfere, não só na vida, no cotidiano das pessoas, no dia a dia, como um elemento importante dessa coisa das novas tecnologias, mas a interferência que esses grandes grupos, essas big techs têm na vida política, na interferência na democracia, entendeu? Então, isso aqui hoje é um elemento de disputa de poder, né? A necessidade dessa regulamentação das big techs que influencia nos estados e na democracia interna. Então, o debate desse perfil da nova classe trabalhadora, os seus anseios, as suas necessidades, o debate sobre segurança pública, o debate sobre família, sobre religião. Você vê que no Brasil um crescimento muito forte, né, dos próprios evangélicos, porque na época o PT surgiu, inclusive, com força muito forte da Igreja Católica, né? Teve os evangélicos, mas eram menores. Então, esse entendimento, ele precisa, o PT como partido político de esquerda, democrático, ele precisa responder esses desafios. Né? E é para isso que serve o partido político. Para isso você tem que envolver as universidades, a fundação, envolver a militância, envolver todo mundo que quer um país soberano, democrático, que cada vez mais diminua a desigualdade. Então, é um desafio que tem o governo, que o governo é mais conjuntural, que está no caminho certo, que tem muita coisa para nós fazermos ainda, e, ao mesmo tempo, o PT tem que ter uma perspectiva também de médio e longo prazo. Porque o governo passa, mas o partido fica no sentido de continuar fazendo disputa política, elaborando, às vezes ganha eleição, às vezes perde, mas sem perder uma perspectiva de que nós temos um horizonte de uma sociedade sem explorados, que é o que estava lá no início do nosso programa, uma sociedade socialista, democrática, que garanta direitos, que as mulheres tenham direito ao trabalho, ao trabalho, mas também com salário igual, tá certo? Que não haja violência em relação às mulheres, que não haja violência em relação às crianças. Um combate forte ao racismo, que é muito forte no Brasil, estrutural,
que a juventude tenha direito à cultura, ao lazer, mas uma educação de qualidade, quer dizer, que a terceira idade, que os idosos possam viver com dignidade. Então, esse é um país que todos nós queremos. Que é um projeto de país que o partido tem. É um projeto de humanidade. O Brasil, cada vez mais, tem uma importância grande no mundo dos países democráticos, né? Acaba sendo uma referência em função disso, até pelo comportamento, o que está acontecendo na Europa e nos próprios Estados Unidos. Sim. Então as pessoas enxergam o Brasil como quase como um modelo a ser seguido. E esse modelo tem muito da capacidade do presidente Lula, mas tem muito também de uma cultura que o PT ajudou a construir. E da capacidade que a gente está tendo de fazer o seguinte: nós sozinhos não governamos. O povo brasileiro, ele tem o PT como 30%. A nossa capacidade, a gente tem sido capaz de falar o seguinte: para ganhar a eleição tem que ter 51%. Então precisa fazer alianças, tá certo? E os parâmetros dessa aliança, o que é? Não rebaixar nosso programa, continuar um programa de diminuição da desigualdade social e, ao mesmo tempo, dialogando com setores de centro, setores de classe média, setores democráticos, que falam: olha, nós não concordamos necessariamente com as ideias de vocês do PT, mas nós estamos juntos no processo de defesa da soberania, defesa da democracia, defesa de melhoria das condições de vida de todo mundo, melhoria de salário, melhoria pleno emprego, salário justo, salário mínimo, defesa da Previdência. Então, são assuntos que tem muito mais gente que defende além do PT e que nós temos que ter a capacidade de agregar. Que eu acho que essa coesão que o senhor está mencionando tem muito a ver com a questão da democracia, né, deputado? Que é um tema, o senhor mencionou aí quando a gente começou a conversar, a necessidade do Congresso organizar o PT nesse combate aí da extrema-direita que está se disseminando no mundo, né? Como é que o senhor vê o papel do Congresso, do PT, nessa discussão, né, da derrota da extrema-direita? Assim, o que o PT, o que o Congresso pode trazer de debate para isso? O senhor colocou aí o Brasil como uma referência nesse jogo geopolítico de defesa da democracia, né? Como é que o senhor acha que o Congresso vai tratar esse tema? Reafirmar que o PT é um partido socialista, que é um partido democrático. A gente defende o socialismo democrático. Mais do que uma palavra, isso, no passado, parecia até contraditório, muitas vezes, em função do socialismo, o real socialismo. Tá certo? Implementado. Então, reafirmar que nós queremos construir um socialismo democrático. E explicar o que é isso, né? O que é isso. E, em função disso, dizer que, para nós, a democracia também, a alternância de poder, para nós, não é um problema. O que nós precisamos é que, da mesma forma que nós temos o direito de disputar a eleição e ganhar e assumir e governar, também os outros também têm que ter esse direito e garantir que isso aconteça. O que nós queremos é que o jogo seja um jogo democrático para todo mundo. Não vale golpe. Não vale não aceitar, depois que ganha a eleição, querer derrubar. Não vale dizer que a urna, se eu ganho a urna, ela é segura. Se eu perco, ela não é segura. Isso não vale. Entendeu? Então, este debate, a gente não entrou no jogo da extrema-direita. Entendeu? Então, por isso que nós, além de a gente defender a democracia como um direito fundamental, como algo estratégico, isso do ponto de vista do debate político, a gente consegue trazer mais gente que não estão conosco. Aí sim, em função mais daquilo que a extrema-direita pensa, que ela não é democrática, ela é autoritária, ela é golpista. E o comportamento, muitas vezes, deles acaba nos ajudando. Nos ajudando, porque... E isso eu falo com tristeza, porque não podia ser assim, não devia ser assim. Então, o PT vai crescer e vai continuar governando e vai ganhar a eleição de novo, porque a gente tem essa visão de não rebaixar o nosso programa, porque a desigualdade no Brasil é muito grande. Então, precisa fazer reforma estrutural, precisa ter uma política de desenvolvimento econômico, de país que garante a soberania, que defenda nossas empresas e que seja um desenvolvimento também regional, que seja um desenvolvimento que garanta uma transição energética,
está tão saudável, né? Portanto, ambientalmente adequado, e que, ao mesmo tempo, que esta riqueza ela seja distribuída, ela faça com que as pessoas possam viver melhor. Então, o país está polarizado, não há ambiente, não há espaço para o centro, infelizmente, não há espaço, as próprias pesquisas. Entendeu? Quando que o Flávio Bolsonaro, uma pessoa desconhecida, desqualificada, que não tem conteúdo, quer dizer, de repente tem esse patamar nas pesquisas? É em função da polarização do país. Entendeu? Então nós temos que ter um programa que realmente continue mudando o país, que garanta a democracia, garanta o projeto de desenvolvimento, garante a soberania e que, ao mesmo tempo, a gente consiga dialogar com amplos setores da sociedade, que não pode ser só aquele setor pauperizado, tem que ser mais amplo, porque só isso não é o suficiente. A prioridade é para esses setores mais vulneráveis, mas para a eleição não é o suficiente. As entregas não são mais suficientes. Nós temos que fazer a disputa política. O que ganha a eleição é fazer a disputa política e mostrar com quem que nós queremos governar. E nós queremos governar com gente que quer o bem para o Brasil, o bem para a democracia, o bem para o povo, no lato sensu, todo mundo. E não a minoria golpista, que parte dela está na caserna, parte dela está em grupos econômicos que sempre tiveram privilégios, né? O status quo, a elite brasileira sempre mandou nesse país. O que teve de diferente foi nos governos nossos, entendeu? Então, eles representam a elite política, econômica. Isso está engendrado no Congresso, eles têm maioria, muitas vezes no Judiciário. Que é esse debate do antissistema que eles tentam incorporar, mas na verdade eles são o sistema. Entendeu? A capacidade nossa é dizer que eles são o sistema. Eles que mandam no Brasil há 500 anos, entendeu? E o jeito da gente dizer que eles são sistema é que 1% precisa pagar imposto. A cobertura precisa pagar... O famoso andar de cima. A cobertura precisa pagar o condomínio. Eles são a cobertura. Nós estamos falando com 1%, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar da ideia da polarização e dizer o seguinte, olha, com quem que nós queremos brigar? É por isso que a nossa briga é esse povo que não paga imposto. Não, é o povo que bate continência pro Trump, entendeu? Que tem força social, tem força política. Não estou desconsiderando. Então, por isso que a vida nossa não é fácil. Mas nós vamos ganhar de novo. Deputado, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse aqui um convite para os dirigentes do partido, para a militância, de que forma que esse conjunto aí do PT pode contribuir para as discussões para o 8º Congresso Nacional. Olha, no dia 26 a primeira fase do processo dos subgrupos que estão organizando esses temas, dia 26 eles entregaram a primeira versão. Então agora está na fase de contribuição. Todos aqueles que queiram contribuir, mandar sugestões desses 5 temas que nós conversamos aqui, podem mandar. Pode ser vai ter no próprio site do PT, vai ter um box lá que vai ter, clique aqui no Congresso, 8º Congresso do PT, e você pode mandar sugestões diretamente para lá, que a partir de isso até dia 5 de abril. Tá. Até 5 de abril. E depois nós vamos organizar isso até dia 12 de abril, de tal maneira que os congressistas, né, os delegados, no dia 23, começa a abertura dia 23, aí nós vamos debater, deliberar sobre todos os assuntos. Então, todas as contribuições, elas podem ser mandadas no site do PT ou na rede do PT, que a gente vai analisar com cuidado, verificar todas as contribuições. O senhor está com uma expectativa positiva, então, para o Congresso, para essa participação? Muito animado, tem que ser animado. A minha vida sempre tem que ser animada, porque quem tem que ficar desanimado é a oposição, eles que estão perdendo a eleição nos últimos tempos, não somos nós. Tá bom. Deputado, eu agradeço muito. Gente, eu conversei aqui, então, com o Gilmar Tato, que é o vice-presidente nacional do PT e também o coordenador geral do 8º Congresso Nacional. E se você quiser saber mais informações sobre o Congresso do PT, acompanhe nas nossas redes e no site do PT. Obrigada.